Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. E se você é novo, já quero convidar você a se inscrever aí embaixo, porque toda semana tem uma aulinha nova aqui no canal. E a aula de hoje é esse belíssimo tapetão, que eu me inspirei na artesã Roseli Terezinha, tá bom, gente? E ela, por sua vez, se inspirou num trabalho aqui do meu canal também. Eu vou estar deixando passando agora para vocês em qual peça a Roseli se inspirou para estar fazendo este trabalho aqui. E o pessoal pede muito para ela o passo a passo, a videoaula, nos grupos de crochê. Eu resolvi gravar para vocês e é claro que eu dei o nome de tapete Roseli, uma homenagem a essa grande artesã, uma grande amiga. E eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Vou deixar na descrição do vídeo também o link da peça que a Roseli se inspirou, né, que é aqui do canal, para vocês se quiserem acompanhar, que ele é com flores, já é um outro modelo aí que vocês podem se inspirar também, tá? O passo a passo de hoje é bem fácil, a base é bem simples, ela acrescentou esse bico de acabamento que dá um encanto aqui na nossa peça também. Eu trabalhei no fio 6, a Roseli trabalhou no fio 8, eu estou deixando imagens aí também da Roseli com o trabalho dela. No fio 8 ele fica bem maior. O meu tapete, ele ficou medindo 1,20 m de diâmetro, o meu ponto ele é bem apertadinho e como eu disse, eu trabalhei no fio 6. Se você trabalhar no fio 8, ele vai ficar bem maior. Aí, Edilene, mas eu quero trabalhar no fio 6 e eu quero fazer maior, não se preocupe. No decorrer da videoaula eu explico tudo certinho para você fazer maior ou menor se você preferir. Você pode até trabalhar no fio 4 e usar como uma belíssima toalha de mesa. E no fio 8 ele vai ficar maior, tá? Aqui eu usei, então, o barbante Apollo da Círculo, numeração 6. Eu tenho aqui, olha, a embalagem para mostrar para vocês. Contém 1,8 kg esse novelo grande, é o fio 6. Essa cor aqui é o 7466, que é um castanha, tá lindo demais. Só que desse novelo de 1,8 kg, eu usei apenas 1,150 kg para a confecção de toda a minha peça. Então, eu tenho tudo isso aqui de fio ainda, gente. Eu amo fazer até suplá com esse fio aqui, que fica maravilhoso, tá? Usei também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura para os arremates e cola pano da Círculo para os arremates finais. E lembrando que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José. Quero agradecer o grande carinho de vocês e também da artesã Roseli, porque carinhosamente ela mandou mensagem para mim que o pessoal estava pedindo muito passo a passo e eu retornei para ela, falei: "Amiga, eu quero muito gravar esse tapete". Então bora lá compartilhar com vocês. Quero parabenizar a artesã Roseli pelos seus belíssimos trabalhos e convidar vocês a irem conhecer mais de perto esses trabalhos e se inspirarem também. Eu vou deixar logo abaixo na descrição o link das redes sociais da Roseli, tá bom? Vou iniciar aqui com o círculo mágico, mas se você tiver dificuldade, com 7 correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo, dá super certo também. Círculo mágico, eu deixo uma pequena sobrinha, dou uma volta assim em 4 dedos, o fio que vem do novelo eu deixo para cima, busco o meu fio, apoio aqui para formar a laçadinha, formou a laçadinha, eu já busco aqui o fio e subo 3 correntes, 1, 2 e 3, altura de um ponto alto. Faço 2 correntinhas de intervalo, 1, 2. Então, foi um total de 5 correntes iniciais. Laço o fio, volto dentro do círculo, o meu segundo ponto alto. 2 correntes, laço o fio, volto dentro do círculo, o meu terceiro ponto alto. Sigo assim até que eu tenha aqui 11 pontos altos trabalhados. Olha, 2 correntes, mais um ponto, já é meu quarto ponto alto. Sempre com 2 correntes de intervalo, laça, volta dentro do círculo, meu quinto ponto alto. Finalizando aqui, 2 correntes e o meu 11º ponto, contando com as correntes iniciais, tá? 11 pontos altos, dou uma alongada, pego aqui a sobrinha do fio e vou puxando até que eles se encontrem, tá? Não precisa fechar totalmente, olha, se encontrou os pontos aqui, está ótimo. Faço as 2 correntinhas de intervalo aqui que me restam, ó, depois do ponto alto, 2 correntes de intervalo também. Aí sim, eu finalizo com um ponto baixíssimo sobre a terceira correntinha. Eu deixo 2 para fazer a vez do meu intervalo, tá? Eu subi 5 iniciais, 3 faz a vez de um ponto e 2 de intervalo. Então, eu venho bem no pezinho da terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Ficando assim, com 11 pontos, todos com 2 correntinhas de intervalo. Venho aqui no meu primeiro intervalinho já à frente de 2 correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, altura do primeiro ponto,
No mesmo intervalo, eu trabalho mais 2 pontos. 1 e 2. Sigo com 2 correntinhas de intervalo, próximo intervalo, bloquinho de 3 pontos altos, direto, olha. 1, 2 e 3. 2 correntes de intervalo e repito nos demais. Finalizando aqui, meu último bloquinho de 3 pontos altos. Faço as 2 correntinhas de intervalo e sempre vamos estar finalizando no pezinho da terceira correntinha, aonde iniciamos a carreira, com ponto baixíssimo. Então, nós finalizamos aqui a nossa segunda carreira, ficando com 11 bloquinhos de 3 pontos altos. Não se preocupem se nesse início seu trabalho parece que vai virar, né, aquela paçoca. Não se preocupem, viu, gente? Eu vou deixar a imagem aí, fica certinho, pode ficar tranquilo, seja no fio 8 ou no fio 6. Mais uma dica, eu vou seguir a repetição que eu vou passar pra vocês por algumas carreiras e meu tapete ficou com 1,20 m. Aí, Edilene, como que eu faço pra saber se ele vai chegar a 1,5 m? Você vai pegar a sua fita e vai tirar a medida quanto tem cada carreirinha que você trabalha. Por exemplo, meus pontos são muito alongados, eles são grandes. Olha, eu tenho 1 centímetro cada carreira que eu trabalho, 1 centímetro. Você tem que tirar a medida de um centímetro aqui e multiplicar por 2, porque é deste lado e desse outro lado aqui. Então, são 2 centímetros. Se a sua carreira der 1,5 centímetro, você multiplica por 2, vai ser um total de 3 centímetros. Então, a cada carreira que eu faço a mais no meu trabalho, eu tenho um total de 2 centímetros a mais na minha peça, ok? Então, assim, vocês têm uma base de quanto você vai estar aumentando a cada carreira. Então, é só você multiplicar depois para tentar chegar na medida que você precisa aí, ok? A nossa repetição é a seguinte, finalizamos com ponto baixíssimo. Toda vez que for iniciar a próxima carreira agora, sempre você vai deixar os 2 primeiros pontos sem trabalhar. Então, eu estou sobre o primeiro, eu caminho até o segundo com ponto baixíssimo e até o terceiro. A partir do terceiro, eu começo a trabalhar, já deixei os 2 aqui para trás. Subo 3 correntes à altura do primeiro ponto, não tenho mais pontos a serem trabalhados. No intervalo, sempre vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, nesta carreira, os nossos bloquinhos passam a ter 4 pontos, olha só. Vai aumentando 1 ponto a cada carreira. Sempre com 2 correntes de intervalo, passa para o próximo bloquinho, pula os 2 primeiros e trabalha nos demais. Portanto, eu só tenho 1 a ser trabalhado agora. E no intervalo, sempre 3. 1, 2 e 3. Sempre com 2 correntinhas de intervalo, entre um bloquinho e outro, 1 e 2. Passa para os próximos bloquinhos e repete o mesmo procedimento. Finalizando aqui mais uma carreira, sempre pulando os 2 primeiros pontos, nos demais ponto sobre ponto e no intervalo 3 pontos altos. 2 e 3. Para finalizar, faça as 2 correntinhas de intervalo sempre e vai lá no pezinho da terceira correntinha, ponto baixíssimo. Mais uma carreira finalizada. Gente, agora é só repetição, é muito fácil essa base, fica linda e é bem prático. Finalizou no primeiro ponto de base, sempre vai caminhar até estar sobre o terceiro ponto da base. Eu estou sobre o primeiro. Eu venho com baixíssimo sobre o segundo e baixíssimo sobre o terceiro. Estando sobre o terceiro ponto, eu dou início. 3 correntes, altura do primeiro ponto. Sempre vai seguir trabalhando ponto sobre ponto nos demais, agora eu tenho mais um aqui a ser trabalhado. Nas próximas carreiras, sempre vamos ter mais, tá? Ponto sobre ponto. E no intervalo, sempre 3 pontos. 1, 2 e 3. Reparem que agora nossos bloquinhos, olha, passam a ter 5 pontos. 2, 3, 4, 5. 2 correntes, passa para o próximo bloquinho, sempre vai pular os 2 primeiros, trabalhar nos demais, não importa com quantos pontos você esteja aqui, tá? Sempre vai deixar os 2 primeiros sem trabalhar e no restante vai trabalhar ponto sobre ponto, sempre. E no intervalo, sempre bloquinho de 3 pontos altos.
Então, vai dar a volta com esse mesmo procedimento. Vai finalizar sua carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha e vai dar início à sua próxima carreira. Já vai caminhando até o terceiro ponto, sobe as 3 correntes, ponto alto, ponto alto, ponto alto nos demais e 3 pontos no intervalo, sempre com 2 correntinhas e segue repetindo. A cada carreira, você vai ter um pontinho a mais. Por exemplo, aqui na primeira carreira, um pontinho. Aqui iniciou nossos bloquinhos de 3 pontos altos. Na próxima, bloquinhos passaram a ter 4 pontos. Nesta que estamos, 5 pontos. Na próxima, 6, na próxima, 7, na próxima, 8 e assim por diante. Eu vou trabalhar até uma determinada quantidade de carreiras, parar e começar as diminuições. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas até qual carreira eu vou trabalhar para começar as diminuições para o meu tapete chegar a 1,5 m, por exemplo. O dela ficou com 1,20 m. Faça aquela regrinha. Vai trabalhando. Quando você chegar na determinada carreira que eu trabalhei e comecei as diminuições, você marca. E começa a acrescentar mais carreiras antes das diminuições. Você vai medir lá quantas carreiras a mais você trabalhou e vai multiplicar por 2, porque é de um lado e do outro, tá? É diâmetro, ok? Vai medir lá, você trabalhou, por exemplo, 5 carreiras a mais, mede. Se deu 15 centímetros a mais de carreira que você fez depois da minha, você multiplica por 2. Exemplo, 30 centímetros. 15 vezes 2, 30. Você acrescentou 30 centímetros na sua peça. Aí, você vai chegar a 1,5 m o seu trabalho. Ok? Então, eu vou adiantar a minha peça e volto falando para vocês por quantas carreiras eu trabalhei com essa mesma repetição sempre, tá, gente? Conforme eu expliquei. Sempre vai finalizar, caminhar até o terceiro ponto, subir as 3 correntes e ponto sobre ponto nos demais. E no espaço de correntinha, sempre bloquinho de 3 pontos. E sempre mantendo as 2 correntes, tá? Eu já volto informando para vocês a quantidade de pontos que eu fiquei aqui em cada bloquinho, pra gente começar as diminuições. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça, eu vou passar para vocês a quantidade de carreiras que eu trabalhei, a contar da nossa primeira carreirinha aqui de pontinhos altos, tá? Cada carreirinha, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu trabalhei um total de 30 carreiras aqui na minha peça. Nesses grupinhos de pontos altos, sempre respeitando a mesma regrinha de pulando os 2 primeiros pontos de cada grupinho, trabalhando ponto sobre ponto e 3 pontos no intervalo, eu fiquei no total de 31 pontos altos, tá? Pra mim já está ótimo e eu vou começar as diminuições. Caso você queira sua peça maior, é só você continuar com a mesma repetição por mais carreiras. Eu sugiro que você faça carreiras que dê aqui uma quantidade de números ímpar, para bater certinho o último bloquinho de diminuição com 3 pontos altos. Se você fizer com o número par aqui, não bate um bloquinho de 3 pontos altos lá no final, ok? Então, é só sempre você acrescentando a mesma repetição, pulando 2 pontos, ponto sobre ponto e 3 no intervalo. Na próxima carreira, você teria aqui um total de 32 pontos altos. Na próxima, 33 pontos altos. Eu trabalhei até 31. Então, se você for acrescentar, eu sugiro que você faça uma quantidade que dê números ímpar, 33, 35, 37 e assim por diante, ok? Quer menor? É só diminuir, passa por menos carreiras que dê número ímpar aqui na quantidade de pontos em cada bloquinho também, para bater certinho a nossa diminuição e ficar com um bloquinho de 3 pontos no final. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Para fazer o tapete maior, é só continuar com essa repetição por mais carreiras. E para fazer menor, é só diminuir algumas carreiras, deixando a quantidade ímpar, tá? Então, eu fiquei no total de 31, tá? Pulei os 2 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 pontos altos. Nossas diminuições agora. Eu finalizei aqui com baixíssimo, eu continuo ainda caminhando, olha, até o terceiro ponto. Então, eu venho no segundo e aqui no terceiro com baixíssimo. Estando sobre o terceiro, eu subo 3 correntes e ainda continuo ponto alto sobre cada ponto. Só que agora é a nossa primeira carreira de diminuições. Nós não vamos trabalhar nos 2 últimos pontos. Assim como a gente pula os 2 primeiros, a gente vai deixar agora os 2 últimos também. É o que muda nas nossas diminuições aqui por enquanto, tá? Bom, pessoal, aqui já estou com 25 pontos altos aqui, o 26º
e o 27º, 27 pontos, tá? Pulei os 2 primeiros, a gente caminhou, trabalhei ponto sobre ponto e deixei os 2 últimos. Nesta carreira eu fico no total de 27. Se você acrescentou, você vai ficar com mais pontos. Se diminuiu, menos. Feito isso, eu faço 2 correntes de intervalo e venho no intervalo da carreira anterior e faço um bloquinho de 3 pontos altos. É o que muda também aqui nas nossas carreiras de diminuições, tá? Agora teremos nos espaços bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de intervalo e repito o mesmo processo. No próximo bloquinho, pulo os 2 primeiros, sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo os 2 últimos, ficando com 27 pontos novamente. Finalizando aqui mais um bloquinho, 27 pontos, sempre pulando os 2 primeiros, ponto sobre ponto e deixando os 2 últimos. 2 correntes de intervalo e no intervalo de correntinha da carreira anterior, um bloquinho de 3 pontos altos. E 3. 2 correntinhas de intervalo, vem para o próximo bloquinho e repete novamente, tá? Por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha, 27 pontos, lembrando sempre pular os 2 primeiros do bloquinho e deixar os 2 últimos, tá? 2 correntes e meu último bloquinho aqui no espacinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. As 2 correntinhas de intervalo e sempre vai finalizar lá no pezinho da terceira correntinha, aonde a gente iniciou a carreira. Ponto baixíssimo. Bom, pessoal, agora é só repetição, é bem fácil. Toda vez que você for iniciar as próximas carreiras, sempre você vai caminhar até o terceiro ponto de base. Então, eu estou sobre o primeiro, venho no segundo, faço um baixíssimo, busco o fio, passo por dentro da laçadinha, e no terceiro, busco o fio, passo por dentro da laçadinha. Estando sobre o terceiro, eu subo as 3 correntes, altura do meu primeiro ponto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais e sempre deixando os 2 últimos também, tá? Aqui eu já tenho 4 pontos. Aqui eu já estou com 22 pontos altos e aqui o 23º. Nesta carreira eu fico com 23, porque a gente vai diminuindo 4 pontos a cada carreira, sempre deixando 2 no início e 2 no final, dá um total de 4 a menos a cada carreira. Então, nessa carreira, ficamos com 23 pontos. 2 correntes sempre de intervalo e nos espaços de correntinha agora, sempre bloquinho de 3 pontos altos. Aqui na parte dos bloquinhos também, a cada carreira vai aumentando um bloquinho. Na primeira carreira de diminuições, a gente teve um bloquinho. Agora é sempre assim, bloquinho de 3 pontos altos nos intervalo, 2 correntes, próximo intervalo, bloquinho de 3 pontos altos. Então, nesta carreira, temos 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Na próxima, teremos 3, na próxima, 4 e assim por diante. 2 correntes e repete nos próximos bloquinhos. Sempre pulando os 2 primeiros, ponto sobre ponto e deixando os 2 últimos. E nos intervalos, bloquinho de 3 pontos altos, sempre com 2 correntes de intervalo. Nas próximas carreiras, a mesma repetição, tá? Vai finalizar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha, caminhar até o terceiro ponto, o mesmo procedimento que acabamos de fazer. Trabalhar ponto sobre ponto e deixar os 2 últimos, vai ter 4 pontos a menos. 2 correntes, bloquinho, 2 correntes, bloquinho, 2 correntes, bloquinho, ok? Então, eu vou adiantar minhas carreiras de repetições, nós vamos ir diminuindo até a gente ter apenas 3 pontos altos aqui. Bom, agora é só ir repetindo. Aqui é onde a gente tem um total de 23 pontos, nós vamos ir diminuindo, sempre pulando 2 e deixando 2 no final, até que tenhamos apenas 3 pontos altos aqui nesse bloquinho. Ok? E aqui nos bloquinhos de 3 pontos altos, a gente vai aumentando um a cada carreira. E eu já volto mostrando mais detalhes para vocês, tá bom? Bom, pessoal, já adiantei aqui todas as minhas carreiras de diminuições. Foram um total de 7 carreiras, tá? A partir do momento que a gente começou a pular 2 aqui no início e deixar 2 aqui no final. E o primeiro bloquinho de 3 pontos. Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E aqui nos meus bloquinhos, olha, eu fiquei com 3 pontos altos apenas, tá? Sempre pulando os 2 primeiros e deixando os 2 últimos. Fiquei com 3 pontinhos. E o total de bloquinhos aqui, eu fiquei com 7 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Finalizamos as nossas carreiras de diminuições. Eu finalizei aqui, ó, na terceira correntinha, como sempre. Deixa eu desmanchar aqui para mostrar para vocês.
Fiz aqui 2 correntinhas de intervalo depois do meu último bloquinho e finalizei lá na terceira correntinha onde eu dei início à carreira, ponto baixíssimo. Essa próxima carreira agora, a gente vai preencher todo em volta do nosso trabalho somente com pontos altos. Então, daqui eu não caminho mais, eu já subo 3 correntes, altura do primeiro ponto. Trabalho ponto sobre ponto nos demais. Então, aqui o segundo e aqui o terceiro. Eu tenho aqui à frente o intervalo de 2 correntinhas. Toda vez que chegar no intervalo de correntinha, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2. Tenho à frente o bloquinho de 3 pontos altos, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Novamente, intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E essa será a nossa repetição por toda a volta. Bloquinho de 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Sigo trabalhando assim, chegando aqui eu tenho esse bloquinho de 3 pontos altos também, olha, do meu grupinho. Eu trabalho ponto sobre ponto e no intervalo 2 pontos. Sigo por toda a volta. Vou adiantar minha carreira e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando meus últimos pontinhos altos aqui, ponto sobre ponto sempre, e nos intervalos de correntinha sempre 2 pontos, tá? Vamos finalizar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, onde iniciamos a carreira. E agora, nós vamos começar a montar os nossos bloquinhos aqui, que vai bater certinho, que eu já fiz toda a contagem de pontos aqui, pra ver se vai bater certinho, tá? Pode ficar tranquilos. Finalizei com ponto baixíssimo, daqui eu já subo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto alto. Nós vamos ter agora bloquinhos de 16 pontos. Esse aqui já é o primeiro, eu venho no próximo, sem pular ponto, olha. O segundo, no próximo, o terceiro, até completar 16, tá? Aqui já é meu quarto ponto. Aqui já é o meu 14º, 14 pontos. Aqui o 15º e o 16º. Ponto sobre ponto, um bloquinho de 16 pontos altos. Faço 5 correntes de intervalo, 1, 2, 3, 4 e 5. E vou pular 4 pontos de base, sempre, tá? Laço o fio, pulo 1, 2, 3, 4, venho no próximo, ou seja, no quinto, e inicio novamente um ponto alto, no próximo o segundo, no próximo o terceiro, até completar mais um bloquinho de 16 pontos altos. Completando aqui mais um bloquinho, 14 pontos, 15 e 16. Ponto sobre ponto, 16 pontos altos, faço novamente um cordão de 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. E sempre vou pular 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4, venho no próximo, já é o primeiro ponto do próximo bloquinho de 16 pontos altos. E sigo assim por toda a volta, fazendo meus bloquinhos de 16 pontos, sendo ponto sobre ponto, 5 correntes de intervalo entre um e outro e pulando 4 pontinhos de base, tá? Então, eu vou dar toda a volta aqui na minha peça e já venho finalizando aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a minha carreira, meu último bloquinho aqui de 16 pontos. Faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Meu último cordão de correntinhas, pulo os 4 pontos restantes e finalizo lá na terceira, onde a gente iniciou essa carreira, ponto baixíssimo. Eu fiquei aqui no total de 22 bloquinhos de 16 pontos altos, tá? Bate certinho, sempre fazendo ponto sobre ponto, 16 pontinhos, pulando 4, iniciando mais um bloquinho. Dá certinho aqui no final, e eu fico no total de 22 blocos de 16 pontos. Nossa próxima carreira, agora, eu sempre vou pular o primeiro ponto e deixar o último. Então, eu estou sobre o primeiro, eu faço mais um baixíssimo, olha, sobre o segundo ponto, e daqui eu dou início, subindo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto. Sigo trabalhando nos demais, ponto alto sobre ponto alto, e deixo o último. Se na carreira anterior era um bloquinho de 16 pontos, agora teremos um bloco de 14 pontos, tá? Aqui já estou com 13 pontos. E aqui o 14º, 14 pontos altos. Pulei o primeiro e vou deixar o último sem trabalhar, ok? Bom, agora eu vou fazer aqui
3 correntinhas de intervalo, porque o meu ponto é bem apertadinho, tá? Mas se eu for mais soltinho, pode fazer 2 correntinhas, que fica bom também. Laço o fio, venho aqui no cordão de 5 correntes da carreira anterior e faço um leque aqui dentro, de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos no mesmo intervalo. 1 e 2. Então, eu fico assim, com um leque aqui no cordão de 5 correntes. Faço novamente 3 correntinhas de intervalo, assim como eu fiz aqui. Venho para o meu próximo bloquinho de 16 pontos, seguindo sempre aquela regrinha, pulando o primeiro ponto, a partir do segundo, trabalhando ponto sobre ponto e deixando o último sem estar trabalhando também. Finalizando aqui mais um bloquinho, 13 pontos, e aqui o 14º. 14 pontos, pulando o primeiro e deixando o último. Aqui onde eu estou fazendo 3 correntes, olha só, meu ponto ele é muito justo, como eu já citei. Se você preferir, pode fazer 2, tá? Laço o fio, vem no intervalo de 5 correntes e faz o leque de 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos ainda no mesmo intervalo. E essa será a nossa repetição por toda a volta. Feito aqui o leque, novamente 3 correntes, vem para o próximo bloquinho e repete tudo novamente, tá? O mesmo procedimento que acabamos de fazer aqui. Vou dar a volta e já venho finalizando aqui juntinho com vocês. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último cordão de 3 correntes e aqui meu último leque, tá? Sempre vamos finalizar lá na terceira correntinha, onde nós iniciamos a carreira. Próxima carreira, sempre deixando o primeiro, a gente caminha até o próximo ponto de base com baixíssimo. E daqui, ó, a partir do segundo, já sobe 3 correntes à altura do primeiro ponto. Vem no próximo ponto, o segundo. Agora, nossos bloquinhos aqui passam a ficar com 12 pontos cada bloquinho. Pulando o primeiro e deixando o último. Aqui já estou com 10 pontos altos. Aqui 11 e 12. Deixo o primeiro e o último sem trabalhar, 12 pontos. Mantenho aqui 3 correntes de intervalo, laço o fio, venho aqui no meu bloquinho, né, no meu leque da carreira anterior, eu sempre vou pular o primeiro ponto também e deixar o último agora sem trabalhar. Então, eu pulo aqui o primeiro, venho no próximo, um ponto alto, e no intervalo do meu leque aqui de 2 correntes, eu mantenho um leque aqui dentro, ou seja, 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes e mais 2 pontos altos. No restante aqui do meu leque, eu tenho 2 pontos, eu trabalho apenas no primeiro, eu deixo o último. Então, meu leque agora passa a ter 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. 3 correntes de intervalo ainda, aí você vai olhando a tensão do seu ponto nessas correntinhas aqui. Eu fiz 3 na carreira anterior, 3 nessa daqui, pra mim está sendo suficiente. Eu vou sempre colocando o tapete numa superfície plana, no chão, certinho, pra ver se ele não tá emborcando, virando um chapéuzinho, nem criando babados, tá? Então, se você ver necessidade de fazer menos correntinha, faça. Se ver necessidade de fazer mais, faça mais. Pode fazer 4. Se você vê que tá ficando muito larguinho, você pode fazer com 2 correntinhas, tá bom? Eu estou fazendo com 3 e a cada carreira eu coloco meu tapete no chão, tá dando super certo. Feito aqui 3 correntes, eu passo para o próximo bloquinho e repito tudo novamente. Sempre pulando o primeiro, já venho no próximo, um ponto alto, e sigo trabalhando ponto sobre ponto. Vou ficar com 12 pontos, porque eu vou deixar o último sem trabalhar também. Finalizando aqui mais um bloquinho, 12 pontos. Pulei o primeiro e vou deixar o último. Faço as 3 correntes de intervalo, venho no meu leque, pulo o primeiro ponto, no próximo, um ponto alto, e no intervalo do leque eu mantenho o leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, no mesmo intervalo. Ou seja, leque dentro de leque. Nos demais pontos do meu leque, eu sempre vou trabalhar ponto sobre ponto e deixar o último, porém, eu só tenho mais um ponto alto, deixando o último, certo? 3 correntes e a mesma repetição por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira, meu último leque, 3 correntes.
finalizo sempre lá na terceira correntinha. Bom, é só repetição agora as próximas carreiras. Toda vez que você finalizar uma carreira aqui com baixíssimo, você vai caminhar até o segundo ponto. É a partir do segundo ponto que a gente dá início à próxima carreira. Sempre você vai deixar o primeiro e o último sem trabalhar. Então, estou sobre o segundo, eu subo as 3 correntes iniciais, altura do primeiro ponto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo o último. A cada carreira, vamos diminuindo, então, 2 pontinhos aqui na nossa peça. Se na carreira anterior a gente tinha grupinho de 12 pontos, agora nossos grupinhos passam a ficar com 10 pontos. Sempre 2 a menos, o primeiro e o último sem trabalhar. Aqui eu já estou no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Deixei o último também. Aqui eu vou manter as 3 correntes de intervalo, 1, 2, 3, e você vai observando se você precisa fazer 4 ou 5. E aqui nos nossos leques sempre será assim, ó, fiz as 3 correntes, eu venho sempre aqui no meu leque, eu pulo sempre o primeiro ponto também, a partir do segundo, eu sigo sempre trabalhando ponto sobre ponto, nos demais, e no intervalo do meu leque, eu sempre vou manter o leque, olha, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos, sempre. E nosso leque vai aumentando também a cada carreira. Aqui no início, no primeiro leque, era 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. No próximo, 3, 2 correntes, 3. Agora, 4, 2 correntes e 4, porque eu já fiz 2 no intervalo, me restam 3. Eu trabalho apenas em 2, ou seja, ponto sobre ponto e deixo o último. Certo? Na próxima carreira, teremos 5 pontos, porque vamos pular o primeiro, 1, 2, 3, no intervalo 2. 2 correntes, mais 2 e 3 aqui, certo? Então, é bem fácil. 3 correntes de intervalo e repito nos demais. Venho no próximo bloquinho, pulo o primeiro, ponto sobre ponto, deixo o último, terei 10 pontos. 3 correntes e repito o mesmo procedimento no próximo leque. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira, meu último leque, 3 correntes, finalizo lá no pezinho da terceira. Minha próxima carreira aqui, agora eu vou aumentar a quantidade de correntinhas, tá bom? Eu vou caminhar aqui novamente até o próximo ponto, sempre. A gente vai iniciar a partir do segundo. Um ponto baixíssimo. Estando sobre o segundo, eu subo as 3 correntes iniciais, altura do meu primeiro ponto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto. E se na carreira anterior nós ficamos com 10 pontos, agora nesta aqui a gente fica com 8. Sempre deixando o primeiro e o último, são 2 pontos a menos a cada carreira. Aqui já tenho 2, 4, 6, 7 e 8. Deixando o último também sem trabalhar. Todos os nossos bloquinhos agora passam a ficar com 8 pontos cada um. Aqui onde eu estava fazendo 3 correntes de intervalo, agora eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço o fio, no nosso leque permanece o mesmo procedimento, pulando o primeiro sempre, a partir do segundo eu sigo com ponto sobre ponto nos demais. Aqui eu já tenho 3, e no intervalo do leque eu vou manter o meu leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos. Aqui no restante dos pontos do meu leque, eu vou manter ponto sobre ponto e deixar o último. Eu tenho 4 pontos. Então, eu venho aqui no primeiro um ponto, no segundo e no terceiro. E deixo o último. Agora, nossos leques passam a ficar com 5 pontos de cada lado, certo? Dessa forma aqui. E aqui eu aumentei a quantidade de correntinhas. Agora, eu vou sempre fazer com 5 correntes por toda a volta. Faço novamente, então, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E sigo agora a mesma repetição. Aqui os nossos bloquinhos passam a ficar com 8 pontos. Pulo o primeiro, ponto sobre ponto, deixo o último. 5 correntes e repete o procedimento do leque, tá? Por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira, 5 correntes, ponto baixíssimo lá na terceira correntinha. Próxima carreira, caminho até o segundo ponto, novamente, com um ponto baixíssimo. E daqui, eu dou início à próxima carreira também. 3 correntes, meu primeiro ponto. No próximo ponto, ponto sobre ponto. No próximo,
Já é meu terceiro ponto alto. Nesta carreira, então, vamos ter um total de 6 pontos em cada bloquinho. Já tenho 4, 5 e 6. Deixando sempre o primeiro e deixando o último sem trabalhar. Nesta carreira, eu ainda vou manter 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Se seu ponto for muito justinho, pode fazer 6, tá? Laço o fio aqui no meu leque, mesmo procedimento. Pulando sempre o primeiro. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Aqui já tenho 2, 3, 4. E no intervalo do leque, eu mantenho meu leque. 2 pontos altos. 2 correntes e mais 2 pontos. No restante dos pontos aqui do outro lado do meu leque, o mesmo procedimento. Ponto sobre ponto nos demais. Aqui já tenho 1, 2, 3 e 4. Eu deixo o último sem trabalhar. Então, nós ficamos aqui com 6 pontos de cada lado do nosso leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre pulando o primeiro e deixando o último. 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Passo para o próximo bloquinho e repito o mesmo procedimento. Pulo o primeiro, deixo o último ficando com um bloquinho de 6 pontos. 5 correntes e repete o procedimento do leque, tá? Vou adiantar mais essa carreira e já volto com vocês. Bom, pessoal, mais uma carreirinha finalizada. Finalizei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. A próxima, eu caminho até o próximo ponto. Estando sobre o segundo pontinho, eu subo 3 correntes, altura do primeiro ponto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. E no próximo, o quarto. Nesta carreira, vamos ter um total de 4 pontos aqui nos nossos bloquinhos, tá? Mantenho 5 correntes de intervalo. É muito bom que você vai colocando o seu tapetinho no chão e vendo se é necessário fazer mais ou menos correntinhas aqui, tá? Pra mim, fica certinho conforme a foto que eu estou deixando pra vocês. As correntinhas ficam assim, bem esticadinhas. Porque se você fazer a mais, quando você colocar o tapete no chão, ele fica assim, né? Se fazer a menos, ele vai querer emborcar, não vai ficar bacana. Então, faz uma carreirinha, faz até a metade, coloca no chão. Se estiver ficando bom, essa quantidade você continua. Eu vou manter as 5 correntes aqui de intervalo. Venho no meu leque, o mesmo procedimento. Pulo o primeiro. Sigo trabalhando ponto sobre ponto e mantenho o meu leque no intervalo. Aqui já é meu terceiro ponto. O quarto, o quinto, e no intervalo do leque, eu mantenho o leque, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Então, eu fico no total de 7 pontos de cada lado do meu leque, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 correntes e concluo os outros 2 pontinhos aqui do meu leque. 1 e 2. Nos demais pontos, eu sigo com ponto sobre ponto. E deixo o último, ficando um total de 7 pontos de cada lado, tá? Aqui já é meu quarto ponto, o quinto. Aqui o sexto. E o sétimo. Deixando o último sem trabalhar. Sempre pulando o primeiro e deixando o último, olha, fica bem esticadinho. Faço novamente 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui no meu grupinho, sempre pulando o primeiro a partir do segundo. Um ponto alto. Aqui o segundo. O terceiro. E o quarto, deixando o último sem trabalhar também. Faço as 5 correntes e repito por toda a volta. Bom, pessoal, mais uma carreirinha aqui finalizada, 5 correntes. Já finalizei na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Próxima carreira, caminho até o segundo ponto. Daqui do segundo, eu já subo as 3 correntes iniciais, um ponto alto. E no próximo, o segundo. Nesta carreira, agora, teremos apenas 2 pontos altos aqui nos nossos bloquinhos, tá? É a nossa penúltima carreira já. E aqui, no caso, eu vou manter ainda as minhas 5 correntinhas. Se você vê necessidade, você pode fazer mais ou até menos. Vai depender da tensão do seu ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço o fio, venho no meu leque, pulo primeiro e sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais.
e mantenho o meu leque no intervalo. Aqui já é meu sexto ponto e no intervalo 2 pontos altos, ou seja, o sétimo e o oitavo. 8 pontos agora de cada lado do meu leque. 2, 4, 6, 8. 2 correntes, os outros 2 pontinhos aqui no intervalo do leque. E nos demais, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo o último. Finalizando aqui, ponto sobre ponto e deixando o último, eu fico com 8 pontos de cada lado, ok? E aqui, ó, nos cordões de correntinha, vai ficando bem esticadinho. O bacana é deixar assim esticadinho, quando você colocasse no chão, fica sempre assim, olha, bem esticadinho esses cordões de correntinha. Faço novamente 5 correntes de intervalo, 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui no meu grupinho onde era 4 pontos, pulo o primeiro, no próximo, um ponto alto, e no próximo, o segundo. E deixo o último. Nossos bloquinhos agora sempre com 2 pontos. 5 correntes novamente, 2, 3, 4 e 5. E repito o mesmo procedimento no leque e sigo assim por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último cordão aqui de 5 correntes, eu venho no pezinho da terceira correntinha, olha, lá onde nós iniciamos, ponto baixíssimo. Bom, agora para estar fazendo a nossa última carreira, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo por todos esses cordões, esse cordão, perdão, de correntinha, até chegar no segundo ponto do nosso leque. Então, eu estou aqui sobre o primeiro ponto, venho sobre o segundo, busco o fio, um baixíssimo. A gente vai caminhando. Tenho 5 correntinhas aqui à frente, eu venho em cada argolinha, olha, um baixíssimo, dou sempre aquela alongadinha, na segunda correntinha, baixíssimo, e vou caminhando sobre cada uma até chegar lá no meu segundo ponto de base, aqui no meu primeiro leque, olha. Mais uma correntinha aqui à frente, aqui eu tenho um ponto alto, faço um baixíssimo. Sobre o segundo, um baixíssimo, e aqui eu paro e vou iniciar. Então, a gente caminhou por todo esse cordão, certo? Eu subo 3 correntes, primeiro ponto alto, e sigo trabalhando nos demais, ponto alto sobre cada ponto de base. Agora, nossos leques nessa carreira vão ficar com 9 pontos de cada lado, porém, eu vou fazer um ponto picô aqui, tá? No meio dele, e é opcional, se você não quiser trabalhar o ponto picô, pode fazer leque normal, assim como a gente veio trabalhando, olha, nas carreiras anteriores. Então, aqui eu já tenho 2, 4, 6, 7, e no intervalo do leque, sempre 2. O oitavo e o nono. Feito aqui, os 9 pontinhos, eu subo as 3 correntes, venho aqui nas 2 alcinhas desse ponto e prendo com ponto baixo. E aqui eu fiz meu ponto picô. Ainda no mesmo intervalo, os outros 2 pontos altos do meu leque. No restante dos pontos, aqui do outro lado do leque, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo o último, assim como a gente vem sempre pulando o primeiro e deixando o último nas carreiras anteriores, ficando com 9 pontos de cada lado. Finalizando aqui meu último ponto, 9 pontos de cada lado do meu leque. Ficamos assim a nossa última carreira. Agora, pessoal, a gente não trabalha mais aqui nesse bloquinho. A gente faz uma quantidade de correntinhas e já passa para o próximo leque e repete o mesmo procedimento. Daí, eu vou dar a mesma dica para vocês. Faça uma quantidade que não vai repuxar o seu trabalho e que não vai criar babados, tá? Não vai ficar assim quando você colocar o seu tapete no chão. É bacana quando você colocar, ficar tudo esticadinho, esses cordões aqui de correntinhas, ok? Então, eu vou fazer aqui, olha, 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Lembrando que eu estou trabalhando com o fio 6 e meu ponto é bem apertadinho. Se você estiver trabalhando com o fio 8, outro tipo de fio, até o fio de malha, o fio 4 para fazer um trilho de mesa. Então, faça as correntinhas e vê se ficou bacana pra você, tá? Eu fiz com 12, venho aqui no próximo leque e repito. Pulo o primeiro, a partir do segundo ponto de base, eu começo a trabalhar ponto sobre ponto e
mantenho o leque no intervalo e agora com o ponto picô. Fez as correntinhas? Coloca assim, ficou bom? Não no colo, tá, gente? Ou assim, igual aqui no caso, meu tapete tá pendurado aqui, porque ele tá enorme. Eu tenho que colocar no chão pra ver se fica bom com 12 mesmo. Mas eu já fiz o teste, pra mim vai dar certo com 12 correntinhas, tá? Agora, eu vou concluir mais esse leque aqui juntinho com vocês. Bom, aqui já estou com 7 pontos, sempre pulando o primeiro e deixando o último aqui do outro lado. Venho no intervalo, faço 2, já fico com um total de 9 pontos. 3 correntes para fazer o ponto picô, volto nas 2 cordinhas do ponto alto, um ponto baixo. E agora, eu termino o outro lado do meu leque. 2 pontos ainda no intervalo e ponto sobre ponto nos demais, deixando o último. Finalizando aqui, 9 pontos de cada lado do meu leque, certo? Dessa forma. Faço as 12 correntes novamente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E venho no meu próximo leque, já laço o fio, pulo o primeiro, olha, já faço meu primeiro ponto alto e sigo a mesma repetição que fizemos nesses 2 anteriores aqui. Toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreirinha, meu último cordão de correntinhas, eu venho lá no pezinho da terceira correntinha, pessoal, olha, aonde nós iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. Mais uma carreira finalizada e nosso trabalho também concluído. Deixo uma pequena sobrinha, corto, passo por dentro dessa laçadinha e aperto. Vou levar esse fiozinho lá para o lado de trás da minha peça, tá? Sempre no lado avesso e com auxílio de uma agulha mais fininha para não repuxar aqui o meu trabalho. Passo por um fiozinho, vou dividir esse fio em 2 peças, em 2 partes, aliás. Gente, não se esqueçam também de fazer esse mesmo arremate lá embaixo, tá? Para quem iniciou com o círculo mágico, é muito importante. Passei por um fiozinho, dou um nozinho de leve para não repuxar, o segundo um pouco mais apertadinho. Escondo também esse excesso, olha, por entre alguns pontinhos, corto e pingo a cola. Por isso que é bom você usar uma agulha mais fininha, olha, para não repuxar o ponto, mesmo que seja no lado avesso. Se repuxar, repuxa lá na frente e fica feio o acabamento, tá? Corto aqui e dou um pinguinho da cola pano da círculo. Bem aqui nesse pequeno excesso para fazer aquele arremate final. A cola fica branquinha assim, olha, mas daqui a pouco ela seca e fica transparente, tá? Bom, pessoal, então é isso, assim eu finalizo mais uma aulinha aqui com vocês, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, vou pedir para você deixar o seu like aí, que é muito importante para a divulgação e crescimento do meu canal. Um grande abraço para todos, um beijo e que Deus abençoe grandemente você, seu lar e a sua família. Tchau, tchau.